Olá, tudo bem com você? Eu sou Érica do Prado Pantes, médica veterinária desde 2009 pela Universidade de Uberaba. Atuo há mais de 10 anos em bovinocultura de corte, gestão de rebanhos. E fico muito feliz com o convite para partilhar com vocês um pouco da minha experiência da visão sistêmica dentro da atividade, nos auxiliando nesse desenvolvimento pessoal em si e depois podendo aplicar, né, essa abordagem filosófica, psicoterapeuta, para trazer soluções integradas que facilita muitas das vezes a gente a compreender as desordens, compreender os problemas gerados dentro do nosso sistema de produção e ir conduzindo a soluções mais econômicas, mais exatas a respeito daquilo que realmente está interferindo e está gerando determinados danos, e assim e tornando um planeta cada vez mais integrado, as sistemas produtivos mais inseridos no contexto, de tal forma a gerar alimento de qualidade para nutrir a humanidade em evolução e gerar o mínimo de impacto ambiental possível dentro do nosso planeta. Então, convido você a estar com a gente, prestar bastante atenção para a gente construir aqui essa visão. Então, a aplicação da visão sistêmica na pecuária de corte. Eu tenho 34 anos, sou filha do Vitorino Francisco Pantes, um gaúcho, que foi para Minas Gerais abrir as primeiras áreas de lavoura. Dagmar Maria do Prado Pantes, minha mãe, mineira, filha de pecuarista, que mexia com leite, né? São meus irmãos, meu irmão mais velho, Éder, minha irmã mais nova, Viva Ellen, e um primo. Eu, quando próximo a me formar, aos meus 22 anos de idade, eu trabalhando, a minha equipe, na sua grande maioria homens, enfim, esse é o cenário da pecuária de corte, grandes rebanhos, extensões de área, muita convivência com a natureza, né? Então, esse é o intuito em si da atividade. O que a gente espera abordar aqui? O que é a visão sistêmica em si, né? O que são os campos mórficos, morfogenéticos, o que é a ressonância mórfica, né? Conceitos que a Carla deve ter trazido mais trabalhado na palestra anterior, então eu recomendo que tenha prestado atenção, e se for possível, revisar o que a Carla traz na palestra dela, que dá uma base para que a gente construa o que a gente vai falar aqui. Quando a visão sistêmica, então, passa a ser integrada à pecuária, né? Quais os dois principais movimentos que ocorreram pela integração da visão sistêmica, sendo ele o primeiro, né, o primordial, que é o desenvolvimento humano. Dificilmente a gente consegue trabalhar com visão sistêmica se a gente não se autodesenvolver, né? Então, a gente identificar o nosso lugar, entender a nossa relação com os nossos progenitores, pai e mãe, né, sentir pertencente nesse primeiro momento da infância, para depois a gente extrapolar essa relação para as outros âmbitos da nossa vida, né, como adultos já, a observação de padrões e dinâmicas e a restauração do equilíbrio através das intervenções sistêmicas, isso já dentro da pecuária de corte, o que é possível, e abre uma janela de possibilidades que leva a gente para um outro nível técnico, né? Então, isso aqui, a gente vai começar um assunto aqui que a gente vai ver se desenvolver muito nos próximos anos, né? Então, é algo preliminar, vamos dizer assim, de algo muito maior que vem para os próximos anos. E as constelações sistêmicas em si aplicadas à pecuária, que é a abordagem que a gente utiliza para intervir nos sistemas. Quando a gente fala, né, de visão sistêmica, a gente tem que lembrar, remontar a origem de tudo, a origem do universo, né, que nasce há 13 bilhões e meio de anos atrás, né, surge o universo observável, surge a galáxia, né, Via Láctea, o surgimento da matéria, da energia, que se agrupa essa matéria e energia e dá origem a 5 bilhões de anos atrás, nasce o nosso sistema solar, do qual a Terra é o terceiro planeta desse sistema solar, e que nasceu há 4 bilhões e meio de anos atrás, e que foi apresentar as primeiras formas de vida há 3,8 bilhões de anos atrás.
né? Quase 1 bilhão depois da formação do planeta, a gente começa a ver as primeiras formas de vida, que, como a gente sabe, as formas de vida eram muito rudimentares, né? São pequenos organismos celulares que, acima de tudo, tem que manter a vida nesse contexto adverso que é o início desse planeta. E a gente tem que lembrar que átomos formam moléculas, que se juntam formam organelas, que células, tecido, órgãos, sistemas, organismos, populações, né? Então, existe uma ordem de acontecimento dos fatos para que a vida chegue na sua totalidade, num corpo, numa forma, né? E que ela expresse suas atitudes, os seus relacionamentos, integre com os outros para que defenda a vida em conjunto, né? Então, a gente tem que lembrar que existe uma ordem de formação em si. E o homem, né? E nós? Quem somos nós? Então, o humano, ele surge há 2,5 milhões, né? As primeiras formas de vida nasceram há bilhões de anos atrás. Então, a nossa história enquanto humanidade é recente. Então, tem muitas espécies animais que precedem a existência humana. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor disso. E a gente vê várias formas, né, espécies, habilis, erectus, neanderthalenses, sapiens, que é a nossa espécie. A nossa espécie é Homo sapiens. Mas a gente, por mais que a gente vê a datação de origem dessas outras espécies humanas na face da Terra, e aqui não estão contempladas todas elas, tem várias outras espécies humanas que passaram pela face desse planeta, o que acontece é que hoje existe só sapiens, né? Então, as outras formas, por mais que em determinados momentos na história tiveram uma inter-relação, hoje existe só sapiens. E a gente está falando que o sapiens nasce há 300 mil anos na África Oriental e se espalha pelo mundo, né? E só há 70 mil anos atrás tem a revolução cognitiva. Então, se a gente olha para o físico, né, do Australopiteco e a gente, Australopiteco, e olha para os sapiens, a gente vê que a gente demorou anos para evoluir na forma física, né? Os sapiens nasce há 300 mil anos e há 70 mil anos a gente teve a revolução cognitiva, ou seja, a gente começou a pensar, a entender que a gente conseguia se diferenciar das demais espécies, conseguia ter razão. A gente demorou milhares de anos para desenvolver o corpo psíquico, né, do raciocínio. A gente vê há 12 mil anos a sedentarização humana, a revolução agrícola, começa a formar as primeiras sociedades, né? Há 5 mil anos atrás a gente domina a escrita. Isso é importante porque há 70 mil anos a gente começou a entender que a gente tinha razão, né, que a gente conseguia pensar e criar soluções, arquitetar, acreditar em coisas que as outras espécies não, né? Há 5 mil a gente domina a escrita, então a gente tem um controle do nosso emocional, a gente começa a querer expressar as nossas ideias, as nossas compreensões de mundo, então a gente começa um desenvolvimento do corpo emocional, do corpo perceptivo, né, das compreensões em si. Então, a gente vê há 2.500 anos atrás a invenção da moeda, né, o budismo, que com o budismo, a gente começa a ver pessoas levantarem a questão de viver em comunidade, de forma integrada, sem usar força bruta, sem usar um instinto de competição, mas que existia um lugar para cada um, né? Existia uma ordem, existia o pertencimento, existia formas diferentes de se expressar e que deveria existir uma melhor convivência entre esses tipos. Então, a gente é muito recente, né? E aí a gente pode remontar Confúcio, a Lao Tse, no Oriente, que traz primeiro corpo da visão sistêmica, né? Ver o todo. Todos estão ali, então todos fazem parte. Agora, como eu vejo esse todo? De tal forma que eu identifique o que está fora de lugar e consiga recolocar aquele no seu devido lugar para que tudo funcione em harmonia. Há 500 anos atrás, a gente vê o início da Revolução Científica, então a gente
começa a ver a ciência em si desenvolver suas diferentes âmbitos, né, e do qual a gente pode, por exemplo, olhar a própria medicina veterinária com todo o seu desenvolvimento de corpo científico, de técnica em aplicação. Há 200 anos a Revolução Industrial, que coloca os sapiens de modo no topo mesmo da pirâmide, a dominar todos os outros sistemas na face da Terra, né, de uma forma benéfica às vezes, mas de uma forma bem exploratória, predatória, né? Então, a Revolução Industrial distancia o Homo sapiens de vez da sua natureza animal, natureza selvagem, que integra um planeta e compõe a biosfera desse planeta Terra. Há 142 anos, a gente vê o surgimento da psicologia como ciência, que é entendimento desse emocional mais bem trabalhado e desse espiritual, que é o que nos conecta com algo a mais. Afinal de contas, a gente chega no planeta como duas célulazinhas no ventre de uma fêmea, que se desenvolve, e essas duas célulazinhas viram um corpo, que vai se desenvolver ainda mais depois fora desse corpo, que vai ter um espaço de vida, e que depois vai embora e esse corpo do nada fica inanimado, né? Então existe um corpo físico, psíquico, emocional, e um corpo espiritual que anima o corpo físico, né? Então a gente vê a psicologia caminhar para um entendimento desse lado material com esse lado mais energético de ser. A visão sistêmica, ela nos diz sobre conseguir enxergar e compreender o todo, né? Não só o que a gente vê nessa primeira imagem. Eu vejo você fisicamente conversando com outro. Não, eu quero ver conversando com outro e atrás de vocês tem toda uma constituição familiar que dá um padrão de comportamento a você e ao outro que conversa, e de repente entra em atrito, e talvez o motivo do atrito não é o que vocês queiram resolver, mas as formas diferentes de lidar ou de enxergar a situação, né? E quando eu olho para o todo, eu entendo que às vezes aquilo é um pequeno movimento interrompido na comunicação dos dois. E aí eu posso solucionar aquilo de uma forma equilibrada, conectada, que traga realmente continuidade para o sistema de uma forma mais harmônica. Todas as espécies animais são organizadas em seres que formam populações, né, organismos que formam populações, que se juntam e formam comunidades. Então, várias populações juntas formam comunidades, e várias comunidades juntas formam um ecossistema, que juntando esses ecossistemas, a gente vai ver os biomas, que são o quê? Células maiores, né? E que juntos forma toda a vida em volta do planeta, que é a biosfera. Todos têm o seu lugar, todos pertencem, e tudo é uma troca em equilíbrio. Sempre que há uma desordem, né, que é quebrado esse equilíbrio, exige a compensação. E a gente não pode esquecer que existem as organizações, né? Então, eu tenho carnívoros, eu tenho herbívoros, eu tenho produtores, eu tenho decompositores. Quando eu vejo as primeiras classificações da pirâmide, né, da vida no planeta, a gente começa a observar que a vida é classificada por função. Tá? Em primeiro momento, a observação humana nos levou à classificação por função. Mas não é uma pirâmide, é uma teia, porque são interdependentes todos esses, né? E o segredo está em olhar para essa teia, identificar a desordem e trazer a ordem assim que possível. Então, dentro da visão sistêmica, de olhar para o todo e conseguir compreender, né, o que está acontecendo, a gente tem que entender dois conceitos importantes. Um são os campos morfos e morfogenéticos, ou seja, todas as nossas memórias de como viver, de padrões culturais, comportamentais, de relacionamento, de dependência de uma espécie da outra, de proteção, é seco, é frio, a espécie faz isso, fura buraco, voa, faz um ninho. Todos esses padrões são armazenados em campos sem energia, que são chamados campos de memória. Então,
tudo que existe no planeta tem seu campo de memória. E todo ser que chega nesse planeta, através da ressonância mórfica, ou seja, ele chega origem de um pai e de uma mãe, né? Então, ele acessa por ressonância o campo de memória familiar dele, que é a junção do campo do pai com o da mãe. E ele resgata as informações desse campo morfogenético para começar a se desenvolver. Então, existe o comportamento aprendido da convivência com os pais, mas existe também inconscientemente um resgate de informação desses campos de memória. A gente é livre, muitas das vezes se existe alguma desordem dentro daquele sistema, muitas das vezes a gente está sujeito a resgatar uma informação de memória sobre exclusão, sobre dor, sobre algum fato que exige compensação do nosso sistema. Isso vale para a gente, isso vale para animais, isso vale para o planeta como um todo. Por exemplo, a gente olhando essa imagem, a gente pode pensar em primeiro momento que cada bolinha é o campo morfogenético da família de cada um de nós, o meu, o de cada um que está assistindo a gente. Se eu juntar todas as bolas e fazer uma bola só, eu tenho o campo morfogenético da comunidade humana brasileira. Se eu juntar de todos os países, de repente eu vou ter o campo morfogenético de toda a espécie humana do mundo. Se eu pegar para cada animal, para cada família de animal uma bolinha, que depois eu junto, para cada animal eu tenho um campo de memória, para cada planta, para cada mineral, e no final juntar tudo isso, eu vou ter um grande campo de memória das espécies, dos reinos e do planeta, que é universal. Sendo que o planeta em si, ele olha para a continuidade da vida. Então, aí a gente entra então nos campos mórficos. Então, quando a gente olha, eu tenho um primeiro momento, campo da família, da cidade, da família, da cidade, do país, do continente, do planeta. Então, para cada espécie existe isso. E a hora que eu junto todos esses campos de cada espécie, eu vou ter o campo mórfico de todos os animais, de todos os humanos, de todos os minerais, de todos os vegetais. Quando eu junto todos esses campos mórficos, eu vou ter o universal, que é o que rege o planeta, né? E quando a gente fala em campos mórficos, nós estamos falando de consciência, níveis de consciência. O que é consciência? Capacidade de perceber a relação entre si e o ambiente. Como eu estou em relação ao ambiente? Eu tenho consciência entre todos, né? Como eu estou, como eu ajo, como eu faço, como eu penso. E a gente tem 3 níveis de consciência. Primeiro é individual, condicionado pelas experiências próprias e familiar. Lembra lá do família? Primeiro familiar. O segundo é coletivo, que é o quê? As experiências grupais. Então, o que seria? Seria o quê? Cidade, país, continente, depende de onde eu estou me portando, né? O planeta enquanto humanos, né? E existe um nível de consciência universal, que é o terceiro nível de consciência, que é o que rege pelo pertencimento de todos, pela manutenção da ordem, pelo equilíbrio das trocas, pela continuidade da vida. Então, quando a gente fala de campos morfogenéticos, de visão sistêmica, a gente está falando de níveis de consciência. Às vezes, o nível familiar me diz que eu preciso excluir os outros para continuar vivo. Por quê? Porque dentro daquela cidade, quem não se exclui, né, naquele âmbito, é excluído, vamos dizer assim. Então, eu evito relacionamentos. Mas quando eu olho coletivamente, às vezes eu chego numa cidade maior e aí eu vejo que ninguém está nem aí para o outro, pelo contrário, se for para juntar e tomar uma cerveja, que bacana que você sabe disso, eu não sei. Então eu já vejo que o nível de relacionamento é mais permissivo. E se eu evoluir a consciência, eu vou entender que níveis de relacionamento existem entre as diferentes espécies e contextos, né? Para isso, então, a gente tem a visão sistêmica, que é olhar o todo.
A gente tem os campos morfogenéticos e a ressonância que nos diz sobre a herança de características e comportamentos e dinâmicas. E aí a gente tem as 3 leis sistêmicas que vieram à tona pelos estudos de Bert Hellinger, né, que é o criador das constelações familiares, né, que integrou várias técnicas até chegar no que são hoje os movimentos do espírito em si, que ele fala exatamente do 3º nível de consciência, que é universal, que é sobre integrar e harmonizar todos os sistemas, né? As 3 leis sistêmicas é simples, elas existem, rege todos os relacionamentos no planeta e você só pode obedecê-las. Porque se desobedecê-las, você cria desordem, se cria desordens, vai exigir compensação. Se vai exigir compensação, alguém sai ferido nessa brincadeira. Brincadeiras à parte, então, a primeira lei, pertencimento. Todos fazem parte, todos têm o seu lugar. E a gente nasce do pai e da mãe. A primeira luta da gente é se sentir pertencente para os pais. E a forma como é a nossa relação com os pais é como a gente vai ser em todos os outros âmbitos de relacionamento. Se a gente se sentir pertencente, a gente vai ser uma pessoa madura, capaz, que não vai levar para o pessoal. Se me sentir excluído pelos pais, eu vou ser uma pessoa que, independente das condições me sinalizarem diferença, eu fico lutando para pertencer. Isso vale para tudo. Todos os âmbitos. Qual é a busca por sentir pertencente? E o pertencimento, ele torna no maior grau uma luta nossa de acordo com o vínculo, né, que é estabelecido pelo vínculo, né, de sangue, quando a gente são os nossos parentes, pais, irmãos, avós, bisavós, e de destino, ex-mulher, ex-marido, filho que faleceu, filho abortado, assassinos, pessoas que tiveram destino difícil que a gente faz questão de esquecer, né? Então, todos fazem parte. Isso é na família humana, na família animal, em todos os âmbitos. Ordem. Existe uma ordem, existe uma precedência. Tem espécies que chegaram no planeta antes, tem espécies que vieram depois, então existe uma precedência, ou seja, para a vida chegar até determinadas espécies, outras pagaram o preço, então existe uma necessidade de respeito, né, de consciência. Existe uma hierarquia dentro das nossas famílias, dentro das famílias multiespécies, dentro das nossas empresas, né, dentro das fazendas, dentro da relação cliente-técnico. E a terceira ordem é equilíbrio, né? A vida é uma troca e, respeitando a hierarquia onde você está inserido, a gente pratica essa troca de dar um pouco, tomar um pouco, e tudo aquilo que entra em desordem, alguém que dá demais, alguém que toma demais, a consciência maior zela pelo equilíbrio. Então, a gente fala que vai entrar numa necessidade de compensação. Esses são conceitos importantes para a gente tecer a visão sistêmica em relação à pecuária. Então, e a gente tem que lembrar que nós, enquanto seres, né, a gente tem corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, corpo físico, dimensão material, físico e psíquico, mental e psíquico, a dimensão de raciocínio, de memória. O corpo emocional das interações, da reação, dos relacionamentos. E o espiritual, que é essa dimensão energética e vibratória, né? Que antes da fala, da expressão, do que eu penso, do que eu quero, do que eu vivo, se comunica com o todo inconscientemente. Né? Através do quê? Da ressonância dos campos mórficos, em sua grande maioria do tempo. Então, o que é a visão sistêmica? Eu vejo você, tudo. Eu vejo você, todos que estão além de mim. Tudo. Eu vejo. Mas não é ver, passei o olho e te vi a cor do cabelo. Eu vejo. Eu e você somos iguais nesse lugar, que é o planeta Terra em si. Né? Eu tenho características, você tem características e somos iguais, ainda que as nossas diferenças se tornem aparentes, mas somos iguais. Né? E quando a gente vai para esse eu vejo você, quer dizer que temos que ser capazes de nos desenvolver em termos de visão em si,
emocional, fenomenológica, né, para que a gente seja capaz de ver a si e aos outros, né, ver não só no físico, mas no psíquico, no emocional, no espiritual, no integrado, no que cada um contribui, porque é a partir daí que é possível a gente começar a identificar as desordens em cima das 3 leis que a gente viu. A visão sistêmica entregada à pecuária nasce em 2015, né? Eu sou médica veterinária, se a gente for olhar no campo morfogenético da medicina veterinária, a gente vê que pessoas, na sua grande maioria, existe um nível de dificuldade de relacionamento, é uma profissão que as pessoas vão cuidar dos animais para fugir das pessoas, né? De um modo mais geral. Então, eu era uma dessas que tinha dificuldade de relacionar com as pessoas e eu entro para fazer uma formação em psicoterapia visando o meu autodesenvolvimento. E que era a formação em constelações familiares de Bert Hellinger. E ao fazer essa formação, conforme foi apresentando os campos morfogenéticos, as leis, e eu fazia as aulas e ia trabalhar, eu via muita congruência entre tudo aquilo que era me apresentado e como funcionava na natureza. E comecei a observar cada vez mais, e então eu comecei a chamar de bioma sistêmico, que são as intervenções. Então, uma é diagnóstico, né? É possível a gente diagnosticar interferências, é uma visão nova. Então, cada dia a gente vai tendo mais adeptos, mas ainda o volume de pessoas que conhece e aplica ainda é um volume pequeno de pessoas, mas uma abordagem que tem tido uma penetração constante, progressiva, e tenho certeza que nos próximos anos a gente vai ver cada vez mais pessoas empregando essas técnicas, né? Então, o que é a pecuária de corte? Né, eu tenho fêmeas parindo, gestando, parindo bezerros, machos procriando, um monte de machos morrendo para abate, fêmeas e machos que têm seu ciclo de vida perante a terra e depois são destinados à produção de carne, alimentação humana, né? Então, isso é uma atividade. E quando eu olho para o ambiente que ela está inserida no ambiente natural, dentro do seu ecossistema, dentro do seu bioma, dentro da biosfera de um modo geral. E ela convive pelas diversas influências. Então, se a gente olhar, o vegetal é algo que está muito próximo dos bovinos, né? Porque ele tira seu alimento do capim, né? O capim, por sua vez, tira a nutrição do solo, então tem muitos minerais. O bovino lambe mineral no coxo. O bovino sofre a interferência do ambiente, as manifestações do clima, a intercorrência de qualidade de alimentação, né? Então, isso é um ambiente onde está inserida a pecuária de corte. E quando a gente olha para essa vida que chega, o bovino, ele é manejado por pessoas, né? E a gente, quando a gente classifica atividade, a gente está classificando atividade em manejo alimentar, então se ele vai ficar só a pasto, se vai ser confinado, se vai ter uma suplementação, se vai sofrer as intempéries de clima e, portanto, uma oscilação na qualidade nutricional, quando é que ele vai parir, se ele vai ser exposto à estação de monta, se ele vai ser coberto por touro, se ele vai ser inseminação, se ele vai ser FIV, né? Então, existe qual que vai ser o manejo humano empregado na lida com esses animais, vai ter maior constância humana, não vai ter um manejo de bem-estar mais racional, vai ter um manejo no impulso e na agressividade, né? Esses animais estão localizados em áreas com maior dificuldade, áreas semidesérticas, áreas alagadas, ou está no âmbito de planalto, com vasta riqueza alimentar, sombreamento, né? Menor oscilação de clima e de condições de sobrevivência. Então, quando a gente olha para essas vidas que chegam, em primeiro lugar que elas resgatam as informações dos seus campos morfogenéticos, ou seja, elas resgatam as informações daqueles bovinos de acordo com onde eles estão vivendo. Eles epigeneticamente se prepara para responder àquele ambiente. Daqui a gente já tira uma questão: como funciona quando eu tenho comércio e migração de bovinos para áreas diferentes?
Tá vendo que começa a surgir questões que me faz perguntar, poxa, e como é que acontece quando isso acontece? Como acontece? Me respondam. Aí, talvez, tecnicamente, vocês vão falar, tem que fazer um período de adaptação, existe uma curva de adaptação do animal, eu preciso dar melhor, fazer vacinações, eu preciso dar uma melhor aporte nutricional, alguma suplementação, ou se vem de uma baixa condição nutricional para uma alta condição nutricional, aí é mais tranquilo, eu vou ter o famoso compensatório, ou se eu fizer o processo inverso, eu tiro um touro de um alto sistema nutricional e trago para uma condição abaixo. Como é para ele fazer esse processo de adaptação? Como é para os seus filhos? Né? Existe interferência? Não existe interferência? Então, começam a surgir os questionamentos que a gente vai tratar do âmbito da visão sistêmica. Né? Uma mãe, né, com um baita de um filho, quase metade do seu peso adulto, como é para uma mãe desmamar um bezerro desse? Né? Quando ele chega quase no seu meio tamanho adulto, vamos dizer, será que a mãe olha para ele e fala, coitadinho, não dá conta de sobreviver no mundo? Ou ela olha para ele e fala assim, está na hora de sair, meu filho, você está mamando com esse pastão e com esse tamanho, eu tenho que parir outro bezerro. Né? Então, existe um comportamento natural da espécie. Os touros machos, né? Como é ver fêmeas e machos dentro desses rebanhos? A fêmea que você vai ver a gregária, reunida, parindo seus filhos juntos, criando seus filhos, umas madrinhas, umas mais desprendidas, umas mais bravas, umas mais sentidas, menos adaptadas, né? Como que responde esses sistemas aos processos de seleção, de descarte? E os machos, né, que a gente vê uma boiada dessa pronta para reproduzir, e aí a gente vai pensar assim, nossa, mas qual o percentual de machos, né, bovinos entra para reprodução e qual que é o percentual que morre, né, para produzir carne para alimentação humana? Então, existem questões que vão surgindo que nos permite uma melhor compreensão. Porque quando a gente olha isso isoladamente, como a gente está falando dos machos, isso pode representar muito pouco. É natural, em primeiro lugar, que é natural. Né? Quando a gente olha lá da organização carnívoros, herbívoros, produtores, decompositores, a gente tem que lembrar que bovinos são herbívoros, então são presas. E acima, presas têm que nascer em maior número para manter a continuidade da espécie sobre a face da Terra. Então, ela tem que atender os predadores e ainda sobrar. Então, elas nascem em maior quantidade. E quando eu olho por isso, é natural que vai ter os processos de aproveitamento dentro das relações, por exemplo. Né? E a gente vê nitidamente, por exemplo, no processo de criação, de abate, que o animal honra, né? que ele cresce, ele se desenvolve, ele vai no caminhão, ele é abatido na honra, né? O animal, ele tem plena consciência, até uma foto, né? Então, ele serve essa questão, a função dele no planeta. E a gente vê integrado esses sistemas a biodiversidade como um todo, né? Então, uma espécie nativa que convive em congruência com os bovinos. Isso é uma foto tirada num ambiente de pecuária, é só a gente olhar o capinho aí. As plantas respeitam as mesmas leis, né? Se a gente olhar, eu brinco que é uma bebê soja, né, à direita e depois as meninas soja à esquerda, né? Então, as plantas nascem, geram suas flores, geram seus frutos, cresce uma biodiversidade de outras espécies que se aproveita daquele ciclo para também se reproduzirem, para também manterem a vida da espécie sobre a face da Terra, que fecham seus ciclos. Né? Isso vale para as plantas, para as flores, bovinos, gansos, cavalos e toda uma biodiversidade que está inclusa nos ecossistemas. Então, as leis sistêmicas atuam sobre os relacionamentos das diferentes espécies animais, vegetais, minerais, humana, que estão sobre a Terra convivendo entre si, dentro de
biomas, dentro de ecossistemas, né? E qual que é a relação do humano dentro de um sistema de produção pecuária? E isso é muito interessante, porque aí a gente vai ver que o bovino é manejado por pessoas e pessoas de diferentes âmbitos, né? Em primeiro lugar, a equipe de campo que trabalha, que é reflexo da fazenda onde ela está, que é reflexo do dono da fazenda. De um modo geral, todas as demais espécies estão sob influência humana e a serviço da vida no planeta e a serviço da espécie humana, que é quem gere as principais decisões hoje em face do planeta, fora a consciência universal, né? Como está a relação do técnico em relação a um sistema de produção bovina, né? Então, a gente vai ver que o técnico, ele é um auxiliar, ele se coloca maior que o dono, maior que a equipe, como ele se coloca dentro da equipe, daqueles lugares onde ele presta trabalho, né? Onde ele executa suas funções. Quando a gente entende que as leis atuam sob o sistema de pecuária em si, a gente vai ver dois principais movimentos que ocorrem quando a gente integra a visão sistêmica nesse âmbito de trabalho. O primeiro deles é o desenvolvimento humano. É preciso entender que existem as 3 leis, como elas existem, como gera as desordens, como se comporta quando gera as desordens, como que eu identifico, como eu posso ajudar a retornar à ordem, o que me limita a ajudar ou não. Então, em primeiro lugar, a gente tem que se desenvolver humano, entender. E a gente vai ver que, para a gente trabalhar com visão sistêmica, ela nos chama a nos desenvolver primeiro. E aí a gente vai ver nosso lugar, vai ver como a gente se comporta nesse lugar, como é a nossa relação de pertencimento, como é a nossa relação com o todo, como que a gente se sente merecedor ou não de ganhar, de conquistar, de fazer. E aí, o outro movimento que ocorre é a observação de padrões e dinâmicas, né? E a restauração do equilíbrio através das intervenções que é possível. Então, dentro do desenvolvimento humano, passa pelos 4 corpos, as 4 dimensões, né? Físico, mental, e deveria ser natural que o desenvolvimento psíquico da consciência acontecesse junto com o desenvolvimento físico. Então, seria ser uma pessoa de 34 anos fisicamente, de 34 anos psiquicamente, emocionalmente, né? De forma que a pessoa adulta atingisse uma consciência realista, na realidade, ser capaz de suportar a realidade, né? Isso é maturidade. E quando a gente fala em desenvolvimento humano, a gente vê que o pessoal da agrária, de um modo geral, está num âmbito de dificuldade de relacionamento. Eu brinco que quando a pessoa tem menos dificuldade de relacionamento, ela vai para a agricultura. Se ela tem muito, ela vai para a veterinária, né? Vai para os animais. Então, a gente precisa se desenvolver em primeiro lugar para a gente se sentir pertencente, para a gente conseguir incluir o que está excluído. Então, trazer a ordem e o equilíbrio para os sistemas onde a gente atende, né? E nós, do agro, a gente está muito relacionado diretamente aos ciclos naturais da vida. Então, a gente observa todos os dias. Quando a gente se coloca nesse movimento de desenvolvimento humano, de autodesenvolvimento, compreensão, olhar para as dores, olhar para o que nos limita, num olhar profundo, psicoterapeuta, né? E esse olhar profundo, quando a gente olha para os ciclos naturais da vida, a gente se coloca em harmonia, e a gente, por isso que a gente é chamada a se desenvolver em termos de relacionamento, porque a hora que a gente tiver em congruência, a gente responde pela maior parcela de vida que nasce nos nossos sistemas produtivos, né? Então, isso é uma riqueza gigantesca, a gente é capaz de incluir o todo, a biosfera em si, o restante da humanidade, né? Então, a visão sistêmica nos lembra que a gente tem um curto espaço de tempo e que a gente veio deixar algo de interessante aqui no planeta, né? Então, que a gente seja capaz de se autodesenvolver, reconhecer nosso verdadeiro lugar, as nossas verdadeiras competências e tomar um
um comportamento adulto em relação ao quê? Ao que a gente vai entregar para a vida. E talvez o maior interesse de vocês todos, que é como que eu faço, como que eu observo padrões de comportamento e dinâmicas e restauro o equilíbrio, né? Como eu faço uma intervenção sistêmica? E aí a gente tem que lembrar de algumas coisas, né? Aqui a gente está falando de pecuária, mas a gente tem que lembrar que tem avicultura, suinocultura, equinocultura, piscicultura, produção de pasto, produção de alimento para alimentação animal, produção de grãos, hortifruti, né, fruticultura, soja e milho. Cada espécie que nasce, uma é precedência, quem chegou primeiro, e a segunda é volume de nascimentos na face da Terra. E tamanho da função que ela executa em favor do planeta. Então, toda espécie tem que ser olhada nesse âmbito de grandeza, de relevância, de importância, porque a força do campo morfogenético de uma espécie dessa é muito grande. Ela coloca muita coisa em movimento, né? Por exemplo, os bovinos, ela não é só servir a alimentação humana, ela coloca inúmera quantidade de humanos a serviço da vida, trabalhando todos os dias, tirando sua dignidade desse trabalho, e ao fazer isso, né, ela promove um desenvolvimento ao longo do tempo evolutivo para si e para o todo, né? Então, em primeiro lugar, que as espécies ela tem uma grandeza de acordo com o que ela entrega, né? E aí a gente vai ver dentro da integração da visão sistêmica quais são as espécies, qual é a espécie que eu estou observando, os campos de memória dessa espécie, considerando a relação dela com os 5 reinos, seres vivos, né? Que espécie é essa, de onde ela vem, qual a origem, né? O lugar dela na teia alimentar, qual que é a sua precedência, qual que é a sua função de entrega, o comportamento, né, do bioma em que essa espécie está inserida, essa fazenda em si, a sua relação com o ambiente onde ela está inserida, é mais predatória, é mais integrativa. As desordens identificadas, né? Então, como é a questão ambiental, como é o sistema de produção, como é o andamento da equipe, qual que é a dinâmica do dono, porque muitas das vezes a gente vai ver que dentro do nosso âmbito de atuação, muito das questões estão relacionadas e ressoam com o sistema do dono em si, né? E por fim, já quase estourando o tempo aqui, a gente fala das intervenções sistêmicas, né? A partir do momento que, através do conhecimento das leis, do entendimento da visão sistêmica, eu observo um espaço, sou convidada, em primeiro lugar, por alguém a observar aquele espaço e criar soluções. Então, eu olho e identifico os padrões e as dinâmicas. E aí, eu posso intervir, e a intervenção hoje mais utilizada é através das constelações sistêmicas, que pode ser através de representantes humanos, de bonecos, feito na água, com objetos quaisquer, de forma respeitosa, né? Acessar esse campo de memória, compreender por que aquele padrão de desordem nasce e criar uma solução para aquilo. A gente fala que é um movimento de ressignificar, né? Então a gente ressignifica aquela desordem a fim de que a gente consiga reequilibrar o sistema. Então a constelação sistêmica é uma abordagem filosófica, psicoterápica, né? Ela acessa os campos morfogenéticos do cliente. E através da observação fenomenológica, o que é essa observação fenomenológica? É uma postura pessoal que a gente usa a mente intuitiva. Então, a gente deixa o raciocínio mental, psíquico, racional de lado. E, por intuição, a gente observa o comportamento dos diferentes representantes. E, através da percepção corporal desses representantes, a gente vai observando e vendo se é favorável, se é desfavorável, se causa dor, se não causa dor, se cria, né, um problema ou se cria uma solução. E
observando essas conexões e desordem, a gente então vê qual que é a solução sistêmica e conectada que favoreça a solução daquele sistema para que ele retorne ao equilíbrio, né? As constelações sistêmicas, elas são uma terapia breve, então dentro da psicologia você tem as terapias breves e longas, a constelação sistêmica é uma terapia breve, né, que nos auxilia muito, que a gente pode ver, né, constelação na água, constelação com bonecos, o Bert Hellinger, o criador das constelações familiares. E ao olhar para essa técnica, a gente tem noção, a gente consegue trazer solução. Como é uma terapia breve, ela é pontual. Ela olha para uma desordem, cria compreensão e consciência sobre aquilo, mostra a solução, e a partir dali a gente também tem que tomar partido na execução daquilo alinhada àquela força. Como é um campo que acessa uma memória, né, os morfogenéticos, quando a gente ressignifica, aquilo ressoa ao longo de tudo que aquela questão significa. Então, a gente vê um desenvolvimento de consciência a partir desse primeiro olhar para a questão. Já chegando aqui ao fim, né, a gente trago esse gráfico que mostra que o humano moderno, né, o Homo sapiens, nasce há 200 mil anos atrás, a revolução cognitiva 70 mil anos, a revolução agrícola 12 mil anos, a revolução científica há 500 anos, e a revolução do aumento, né, que é o que está acontecendo agora, que é o quê? Desenvolver tecnologias e técnicas para superar as limitações atuais das habilidades físicas e cognitivas humanas, né? Então, a visão sistêmica, ela vem nesse caminho de criar, né, de superar as limitações que a gente tem no momento, elevar nosso nível de compreensão e conseguir fazer um trabalho de tal forma, né, que a mudança, o que muda na minha vida a partir do momento que a gente passa a usar a visão sistêmica. E aí a gente vai observar que a pessoa se autodesenvolve, né, supera suas instabilidades próprias, ela torna um adulto mais equilibrado, confiante, seguro, que aceita as suas limitações, as suas possibilidades, que assume a responsabilidade de suas ações e decisões, que busca soluções integradas e assertivas para os seus negócios e clientes, que se compromete com o seu sucesso, que promove o desenvolvimento progressivo e conectado aos projetos, né? Que cria, pensa, né, projetos personalizados, alinhados com o propósito de entrega de cada cliente, que compreende e auxilia na solução de situações e casos que fogem aos domínios técnicos. Então, a gente se torna mais completos e a gente tem mais sucesso na vida, nos diferentes âmbitos. Bom, eu devo estar prestes a extrapolar meu tempo, então isso é o que eu trago a todos. Desejo que faça um bom uso com o que aprendeu aqui através de mim. Deixo os meus contatos e me coloco à disposição para solucionar dúvidas, podendo me enviar por WhatsApp, por e-mail, e a gente vai conversando. Meu muito obrigada.